beijasse, te abraçasse? Pô, isso é normal no futebol, essa linguagem dentro do campo, meu. Choradeira fajuta. Pelo amor, eu fico doido com esse tipo de declaração. Mandar o quê? Como é que é o negócio? Não, o árbitro pra ele, xingar o jogador. Vai mandar o quê pro Gomes? Uma chupeta. Que Vai isso? ficar chorando agora? Ah, pelo amor de Deus, meu. Dentro do campo acontece tudo isso que ele falou, o árbitro xinga mesmo, o jogador xinga o árbitro. E acontece isso e acabou, fica no campo. Agora ele chega e chega... Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal trazendo mais um corte. Então tá chegando pela primeira vez, já vai deixando aquele like, se inscreva, ativa o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Mais um corte, rapaz. A imprensa e a mídia paulista aí entrando em desespero. Flamengo colou no Palmeiras e tá muito vivo na briga do Campeonato Brasileiro. Após 28 rodadas, o Mengão tem 61 pontos, mesmo número de pontos do Palmeiras, e tudo vai ser decidido nas últimas 10 rodadas da competição. Chegando. Mas os outros são os outros. Quando você pega dali pra baixo, mesmo o Mirassol, que faz uma campanha muito legal, endurece o jogo contra esses times, que a gente olha, se tira os cabelos lá, põe na Premier League, todo mundo ia achar legal. Então achei um baita jogo ontem, Palmeiras e Flamengo, os dois times que são, pra mim, vou repetir de novo, são muito dominantes no futebol brasileiro. Parece que jogam outra liga, eles são muito melhores do que os outros. Agora, Massa, eu quero saber qual é o sentimento em geral do palmeirense. Depois eu até posso falar qual é o meu, o que eu acho que o palmeirense está sentindo. Ele está se sentindo... ele está revoltado, porque teve problema de arbitragem. Ele está orgulhoso pelo jogo que o time fez. Ou confiante, porque diante do que foi aí, estamos na briga e podemos ganhar, tal. Como é que é? Cara, assim, acho que o torcedor do Palmeiras está um pouco perplexo, porque ele sabia o que ia acontecer no jogo, né, de antemão, diante da campanha suja, sórdida, que foi feita durante a semana para demonizar o Palmeiras. Isso está explícito na fala do Felipe Luiz, como se o Flamengo fosse um coitadinho, né, o coitado da história. E ainda bem que eu falei no meu pré-jogo, mas não nesse... Putz, eu devia ter falado mesmo, mas o que eu disse foi, na dúvida, o Wilton vai pender para o Flamengo por causa de toda a pressão que ele sofreu e a comissão de arbitragem, enfim. Diante da ruindade dele, né, que ele é péssimo árbitro, e assim é um dos melhores do Brasil, é FIFA, né? Tem lá o escudo da FIFA, assim como são muitos outros, e o Abate Abel também o é, muito ruim, sem comparar os dois jogos, né, que não cabe comparação. Ele infelizmente estraga o jogo, mancha o jogo, porque com 3 minutos tem um pênalti que, cara, não tem discussão, não é discutível na minha visão. E depois tem um lance em que o Pulgar pisa no Maurício, está 0-0 o jogo, e o Pulgar recebeu o cartão amarelo e o Maurício também. Então, ali, para mim, o jogador do Palmeiras deveria ter entendido o que estava a arbitragem, o que era a arbitragem, né? E a despeito de ter cometido muitos erros, e os cometeu, e por isso perdeu o jogo. Porque o pênalti a gente não sabe se ele ia ser convertido, e a questão da expulsão com este árbitro apitando os jogos do Palmeiras nos últimos 3 anos. São 6 jogos, são 6 derrotas. Tem uma dificuldade, o Palmeiras tem uma dificuldade de jogar com o Wilton Pereira Sampaio apitando. Então é um sentimento de orgulho, de força. O clima no vestiário de foco total na LDU, o Campeonato Brasileiro vai ficar em segundo plano agora, porque são 2 jogos para você ir para mais uma final de Libertadores, isso é muito grande, é muito importante. E fica também um gosto, cara, de ter perdido para o Flamengo de forma diferente. Não estou normalizando nem achando bonito perder, mas a forma como o Palmeiras jogou mostra que, para o Flamengo ser campeão, ele vai precisar ganhar pelo menos uns 8 ou 9 jogos dos 10 que faltam, porque esse time é muito forte. Esse time cometeu erros, eu teria feito exatamente como o Abel fez, eu teria colocado o Bruno Fux, porque o Murilo não andava bem, mas ele cometeu erros assim inacreditáveis, nem tanto no... Achei... O primeiro gol também ele poderia ter feito uma falta, dado um tranco no Pedro, mas o segundo gol ele foi muito juvenil, quando ele cai no chão e depois faz o pênalti por raiva. Ele ficou com raiva do árbitro, foi lá e fez o pênalti, você percebe a reação dele.
E o áudio do VAR é patético quando diz que o lance de ataque não começa com o lance do Vitor Roque, que é outro que também fez uma partidaça, mas deveria ter entendido o jogo. Se ele para na frente do Rodrigo e fica com a bola, né, entendendo que o árbitro fez o que fez, já tinha feito o que tinha feito nos primeiros 10 minutos, aí faltou um pouco de experiência para o Palmeiras de entender o que era o árbitro. E o Palmeiras fez um bom jogo, o Flamengo finalizou muito pouco, o Flamengo ficou muito incomodado com o jeito do Palmeiras jogar, que era algo meio que inimaginável, né? O Flamengo sempre é um time que gosta da bola, e eu dizia aqui na sexta-feira, aqui não, em casa, na sexta-feira, que uma das formas de você enfrentar o Flamengo é você tirar a bola do Flamengo. E foi exatamente isso que o Palmeiras fez. Tirou a bola do Flamengo, o Flamengo produziu muito pouco em termos ofensivos, mostrou mais uma vez que não está num bom momento. O Flamengo ganhou o jogo, mas não ganhou, como sempre consegue, deixar o adversário submisso no Maracanã. As duas chances de gol mais claras foram no segundo tempo, quando o Palmeiras estava sem lateral, arriscou tudo com o Facundo e com o Alan pelo lado direito. E infelizmente o Abel foi preciso na análise do segundo tempo. O Palmeiras demorou muito para entrar, só entrou ali nos 10 minutos finais e ainda mesmo assim foi na força, sem muita articulação. Eu, apesar da derrota, gostei do que vi do Palmeiras. Se ele mantiver este nível, vai ser ponto a ponto, cabeça a cabeça até o final. E principalmente agora é pensar na LDU e no jogo mais importante dessa reta aí, dos 10 que faltam, que é o Cruzeiro. Porque o Palmeiras vai precisar jogar um pouco mais lá na altitude para ver se consegue sair com alguma folga, alguma vantagem, mínima que seja, para poder encarar o Cruzeiro também com a mesma força, porque o jogo da volta com a LDU é na quinta-feira. Então, o Palmeiras joga domingo à noite, né? Então, você tem aí 72 horas de um jogo para o outro, menos, né? Tem a viagem, que é desgastante, que é muito difícil. Lamento o que fez o Piquerez, nessa hora você tem que ter controle emocional, né? Não cabe ao jogador falar o que ele falou, é lamentável falar o que ele falou. Então, assim, essa campanha que foi feita na data FIFA, depois do jogo contra o São Paulo, surtiu efeito. Nós vimos em campo que, de fato, vale a pena você pressionar, você fazer campanha, né? Inclusive, colegas nossos entraram nessa onda, que eu acho lamentável. Mas não farei a mesma coisa, porque é isso que me difere deles, né? E espero que o Palmeiras se recupere no campeonato e sem interferência da arbitragem, nem a favor e nem contra. Espero que a arbitragem seja, já que agora imagino que esteja tudo empatado, né? Que a arbitragem seja justa para os dois lados. Não vai acontecer nada, a CBF já disse que achou a arbitragem dele segura, foi uma arbitragem segura, né? Porque dizer que ao contrário seria admitir o erro, né? Os erros a favor do Flamengo. E é assim que as coisas funcionam. Vamos nessa. O Palmeiras, dentro de campo, tem condições de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente vai ouvir o que disse o Boto sobre a arbitragem. O Felipe Luiz já falou um pouco, o Abel também falou aí. Daqui a pouco a gente vai colocar o Boto na jogada. Só queria fazer aquela enquete rápida para vocês. Quais são os lances importantes da história? É o gol, é o pênalti, que acontece no começo. Depois tem uma série de empurrões. Empurrão não sei o quê, empurrão ali. E o lance do Pulgar do Maurício. Do Pulgar do Maurício. Bom, para mim, o óbvio, para mim. E a falta do gol, a falta que resulta no pênalti. Isso. Pô, o pênalti para mim, mas aí eu não discuto. Para mim é pênalti evidente. Com 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos foi pênalti. Eu entendo não. Eu consigo, não é compreender porque é dar razão ao árbitro. Mas diante da pressão e de tudo mais, você está no Maracanã com 70 mil pessoas, se acontece um pênalti com 2 minutos, você precisa ter muito... Precisa ser árbitro, né? Sim, chegando nesse ponto. Ou o VAR precisa chamá-lo. Né? Ou o VAR precisa chamá-lo. A interpretação do VAR é ainda mais grosseira. O áudio do VAR foi, dessa vez, divulgado na própria noite e o VAR concordou com a marcação de campo, né? Ou com a não marcação de campo. Pois é. Pra mim foi. Eu achei, claro. Assim, se ele marca,
eu acho que tá tudo bem, mas eu só não acho que é um escândalo, tá? Exato. Eu acho que tem... O do Morumbi lá, aquilo é um escândalo. Esse, ele é marcável. Não teve ele é marcável. Fator casa, né? Na dúvida, é uma coisa interessante o que ele falou, porque é isso mesmo, que é o normal. Lamentavelmente, não só aqui, mas sobretudo aqui, que é o na dúvida pro time da casa, que é meio uma regra que a gente não viu no Morumbi. Então, assim, ele é marcável. O negócio do estamos tá pago, mas tem um idiota no meio do caminho, que é o São Paulo Futebol Clube. Não, não tô falando do São Paulo, tô falando do ambiente da CBF. Não, porque entendeu? Desde segunda-feira após São Paulo e Palmeiras virou Flamengo. Seria a mesma coisa que dizer, o São Paulo foi prejudicado e foi, mas tomou a virada 3-2. Invalida o erro? Não invalida o erro. Sim. Então, assim, com 0-0, antes do Flamengo fazer o gol, o Vessa acha discutível. Eu não consigo entender o critério dele para achar isso aí discutível. Não, é que eu não Calma aí. explicar. E o pisão no Maurício, que para mim também não é discutível, né? O Pulgar sabia o que estava fazendo. Mas a partir daí tem um jogo que acontece. E o Palmeiras deveria ter prestado atenção na arbitragem, né? O Fux não tem nada que se jogar e depois fazer pênalti com raiva. E o Vitor Roque forte que se ele segura a bola, ele joga o Danilo na linha lateral e sai com a bola. Aí, entender o que o árbitro está fazendo em campo, né? Para que lado ele está, quais são os critérios dele, para quem ele está usando um critério ou o mesmo critério para todos, né? Pode explicar essa desculpa? Não, então, assim, é que eu acho que, eu vou repetir, para mim é marcável, eu entendo se ele marca, eu só não acho não marcar um escândalo. Eu acho que são coisas diferentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Gustavo sobe e faz ainda o movimento da cabeçada. O empurrão não o atrapalha de fazer até aquele movimento assim de girar a cabeça e poder levar a bola para o gol. Não foi do jeito que ele queria, pode ter tido um deslocamento. Sim, mas ele ainda faz o movimento. Por isso que eu não acho um escândalo. Isso em Alemanha tal, em outros CNPJ, eu estou comentando alguns jogos. Cara, nem era nada, o VAR nem checaria nada, porque isso passa muito batido, muito batido. É que aqui realmente a gente trata de maneira diferente. Então, assim, realmente era marcável, eu só não acho um escândalo. O pisão, sim, para mim era passível de vermelho, tô com massa nessa daí, ainda mais sendo o personagem que é o Pulgar, que a gente conhece bem, as entradas mais duras que ele costuma dar. O amarelo para ele é quase que uma certeza, né? Ele toma praticamente... O trabalho dele é quase que 3-1, ele joga 3 e fica fora 1, joga 3 e fica fora 1, porque o amarelo é quase certo que ele sempre toma. Depois aqueles lances de puxão aqui e tal, para mim nada, de verdade, ele tinha um critério desse lance, tanto que tem um lance que está viralizado aí, que é o Gustavo Gomes sendo... empurrando absurdamente um jogador do Flamengo e ele manda seguir. O lance do gol do Vitor Roque. Isso, ele manda seguir, tá tudo bem, vambora. E assim, ele usou esse critério, isso ninguém pode negar. Você pode não concordar, mas ele teve ali o critério de empurrão, mandar seguir. Eu acho que passa muito longe o resultado de verdade da arbitragem. E eu acho que esse lance que muitas vezes se fala do árbitro tá tirando o bom jogo que o Palmeiras fez. Foi o melhor Palmeiras do Abel no Maracanã desde que o Abel chegou. O Palmeiras nunca se comportou tão bem no Maracanã com o Abel como se comportou ontem. Muito mesmo. Muito bem, muito bem. E olha que eu acho que eu assisti todos os Palmeiras e Flamengo no Maracanã. Todos que aconteceram até agora com o Abel. O 2-0 da Copa do Brasil, atropelo. Teve 3-0 do Tite, atropelo. O torcedor do Palmeiras tem total consciência do que aconteceu. Foi um bom desempenho. Então, assim, eu acho que isso está até sendo pouco falado. Mas perdeu o jogo. Sabe por que perdeu o jogo? Porque num jogo que você joga com jogadores contra tão bons, você não pode errar do jeito que o Palmeiras errou. Então isso é bom desempenho? Não é. Coletivamente, eu digo, a culpa do Abel para mim é zero. É zero. Coletivamente, o time teve um bom comportamento. Sim, só que deixou os dois melhores jogadores do Flamengo, ou do Brasil, ou dois, à vontade. Então, eu acho que é um relativo bom desempenho. É um bom desempenho com a bola. É um desempenho ruim de alguns jogadores fundamentais. É que eu fico me pegando assim. O goleiro do Flamengo tá com a mão na bola. Vai bater uma falta. Em 15 segundos eu tomei um gol. Peraí, como que eu tomei um gol depois de 15 segundos? Como é que foi o gol? Se o goleiro tá com a bola lá na área dele. Peraí. Eu não consigo ver problema coletivo nisso. Não, é mérito do Rossi de dar a chapada bem?
Mas não dá pra ninguém cortar essa bola. Tem 10 jogadores pra cortar antes de chegar no Pedro. Então, assim, aquilo ali estava muito aberto, mas eu não vejo o problema do treinador. Acho que o Palmeiras foi bem armado, então, o time se comporta bem. Sim. É que, individualmente, um entrega, o outro faz um pênalti, o outro... eu não sei, cara. Passa desapercebido um pouco, Arnaldo, até me perdoe até você falar, é que o Fux fez vários passes ótimos, excelentes, abrindo o jogo, né? Agora... Ao longo da Ao longo... Não, ontem também. Agora, o Murilo... Esse é o dilema da escolha. Se o Bruno Fux defendesse e marcasse bem, ele jogaria no Bayern de Munique. Ele só joga. Ele tem um problema grande para destruir. E ele foi marcar um dos principais jogadores do futebol sul-americano. E ele tomou um baile. O primeiro lance, sim. Agora, no pênalti, não. Ele foi muito infantil. Então duas vezes. Aí é uma escolha. Lembra que a gente falava aqui na sexta-feira? E aqui, é aquela situação. Eu tô com uma vantagem... Eu entendo o Massini, eu entendo a decisão do Abel. Acho que tem um monte de segurança do choque em volta que fica então, fácil, né? E ele teria dito coisas que o Gomes não quis falar, porque ele falou, eu tenho código. O que o Gomes quis dizer quando ele falou, eu tenho um código, eu tenho ética, eu tenho... Então não falasse, então não falasse da coletiva. E temos dois tetras, né? 2 ex-atletas na mesa. Claro. Paulo e Miller. Ô Paulo, como é que é a relação? Claro, Miller, como é que era a relação? Não é a relação de hoje, os tempos mudaram, mas não faz tanto tempo que vocês pararam. É normal, essa árbitro às vezes não tinha VAR, não tinha essa história de microfone e tal. O árbitro também falar poucas e boas para os atletas, porque eles também ouvem muito. E não pode falar nada. Como é que vocês encaram o que disse o Gomes? Eu vou enviar pelo correio uma chupeta pro Gomes, porque o árbitro xingar o jogador, isso é normal. Agora, se ele diz que o árbitro xingou, ele porque o processo o árbitro Hoje o mundo não é assim? Um mundo chato? Agora, tá reclamando que o árbitro xingou você? Você queria que o árbitro te beijasse, te abraçasse? Pô, isso é normal no futebol, essa linguagem dentro do campo, meu. Choradeira fajuta. Pelo amor, eu fico doido com esse tipo de declaração. Mandar o quê? Como é que é o negócio? Não, o árbitro pra ele, xingar o jogador. Vai mandar o quê pro Gomes? Uma chupeta. Vai ficar chorando agora? Pelo amor de Deus, meu. Dentro do campo acontece tudo isso que ele falou, o árbitro xinga mesmo, o jogador xinga o árbitro. E acontece isso e acabou, fica no campo. Agora ele chega não. O que o Abel xinga tantos anos. Antigamente não tinha microfone. O Abel na beira do campo. Não tinha nada disso. O Abel na beira do campo, ele xinga todo mundo. Pera com isso. Antigamente não tinha Vegas. O que acontece dentro do campo tem que ficar no campo. Exatamente. E aí ele não pode nem trazer pra coletiva um pedaço da questão, né? É muito mimimi, irmão. É muito mimimi desses jogadores. Esses jogadores fazem uma pressão na arbitragem. Enorme. Toda falta encosta 5, 6 jogadores em cima da arbitragem. Então, se o árbitro errou. Agora, ficar chorando porque o árbitro falou isso, falou aquilo. Quantas coisas nós escutamos no passado? Vezes. Pelo amor de Deus. E ninguém chegava na imprensa e ficava falando essas coisas. Agora, o Fancy, se tivesse vencido, ele estaria falando isso? Não. Mas a narrativa... ia mostrar selfie no vestiário, no campo. Pelo amor de Deus. A narrativa uma quando ganha e outra quando perde. Essa aí, esse é o problema. Ali na coletiva do Felipe, tem uma coisa que ele fala que eu acho que todo mundo aqui vai concordar, que é quando teve um erro ali de comunicação. O erro de comunicação foi do médico do Flamengo, o médico-chefe do Flamengo, que não fala. Nação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte aí. Nosso canal Meu Fla Reaction. Chegou aqui no nosso canal, assistiu o vídeo até o final, deixa aquele like, se inscreva, ativa o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.